uma pequena confusão que às vezes a gente faz, é bom de separar que a etnia e religião são coisas diferentes. Temos o judeu, que é uma etnia, ou se ele nascer em Israel, pode ser israelita também. Ele pode praticar o judaísmo, que é uma religião, mas também pode não praticar nenhuma religião. Você pode ter um judeu que não pratica o judaísmo, por exemplo. Da mesma forma, temos o árabe, que é uma etnia, e temos o islamismo, que é uma religião. Nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe. Você pode ser árabe e ser cristão. Um exemplo bem básico. O Irã. Eles têm origem persa, mas praticam o islamismo. A Turquia. São turcos, etnia turca e religião islâmica. A Síria, o Líbano e a Jordânia têm origens árabes e praticam o islamismo. E você necessariamente não precisa ser árabe para ser islâmico. Você pode ser português e ser islâmico, ser muçulmano. Então a gente confunde muito o termo etnia com religião, tá? Uma coisa nem sempre está ligada à outra. Bom, depois disso, o mundo girou, vida que segue. Vamos lá para o século VII. No século VII, o comércio era de fundamental importância na Península Arábica. Nessa época, os árabes já haviam dominado muito tempo essa terra e viviam lá. E o comércio muitas vezes era feito por caravanas. E mais ou menos pelo ano 570 nasce Maomé, que também era um condutor de caravanas. E um belo dia Maomé teve uma visão, uma mensagem de Deus, que era Alá. A mensagem era: existe só um Deus, Alá, e Maomé é seu profeta. Aqui surge a terceira religião monoteísta. E tendo em vista que Maomé era um condutor de caravanas, conhecia muita gente, comerciante, vivia indo e vindo, dá para entender como foi relativamente fácil a expansão dessa religião. Mas nem tão fácil assim. Maomé queria impor essa religião recém-criada em Meca, que na época era politeísta. Deram um corre no Maomé lá. É sério, quase mataram Maomé lá em Meca nessa época. Maomé teve que vazar de lá para não morrer. Mas ele disse que voltaria. I'll be back. Em 622, nós temos o que chamamos de Hégira, que seria a fuga de Maomé para Medina, que era meio a cidade rival ali de Meca na época. E lá em Medina ele conseguiu fazer florescer o islamismo. E também tem um livro de regras, assim como a Bíblia e o Torá. Esse livro sagrado é chamado de Alcorão, ou Corão, que tem toda a mensagem de Deus, de Allah, transmitida a Maomé. E em 630, Maomé retorna a Meca e consegue impor o islamismo na cidade. Importante lembrar também que existem algumas correntes dentro do Islã. Temos os sunitas, que são a maioria, que são mais moderados, e temos os xiitas, que são minorias, e tendem a ser um pouco mais radicais, mais fundamentalistas. Os sunitas basicamente descendem da Sunna, que são preceitos estabelecidos lá no século VIII, influenciados por Maomé, e nos califados ortodoxos que sucederam Maomé quando este faleceu. Os xiitas, que são minoria, eles consideram o Ali, que é genro e primo de Maomé, como descendente direto, discordam dos sunitas. Então tem essa divisão lá dentro. Aí temos outras minorias, como os alauítas, lá da Síria, por exemplo, enfim. Importante só frisar que, desde essa época em diante, os árabes palestinos dominaram essa área, que hoje temos como Palestina. Hoje os palestinos se concentram na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E o terrorismo, qual a definição? Basicamente são atos calculados e premeditados que visam provocar um estado de terror no público em modo geral. Então, muito cuidado. Não se deve fazer essa analogia entre terrorismo e você vê aquela representação do árabe ou do muçulmano. Alguns praticantes dessa religião ou alguns povos dessa etnia têm lá a sua minoria que praticam alguns atos terroristas, mas não pode generalizar, eles não são só os terroristas. Então cuidado com o que a mídia diz para você sobre terrorismo. O Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália e outros consideram o Hamas um grupo terrorista. Em outras regiões como Brasil, Noruega, Rússia, o Hamas não é visto como uma frente terrorista. Por exemplo, temos o Hezbollah, lá na Líbia, que é considerado um grupo terrorista por muitos países, encabeçado pelos Estados Unidos,
Mas muitos países não consideram ele um grupo terrorista. Ele é apenas um braço armado de algo maior. Eles mantêm hospitais, escolas e outras coisas. Então, muito cuidado com o termo terrorista quando você ouve por aí. Pode ser cunhado sobre quem tem direito, quem tem acesso à mídia, ou quem tem acesso à força, e pode impor esse termo a alguns grupos. Então, atenção com o termo terrorista.